Fala galera, aqui é o Pedro Maranhão, repórter do NE45, e estamos aqui com o campeão brasileiro da Série B do Campeonato Brasileiro aí, né? O Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Vitória, vai bater um papo com a gente, falar sobre tudo. Quem fica, quem sai, como foi a campanha aí do título, momentos de tensão, né, durante esse processo, início de temporada. A gente vai falar de tudo com o Ítalo hoje, que é um cara muito gente boa aí desse meio do futebol, né? Encontrei com o Ítalo no aeroporto, quando eles estavam saindo de Recife para Salvador, junto com a delegação do Vitória. Fui passar uns dias lá em Salvador e o Ítalo tinha acabado de ganhar do esporte aqui e estava embarcando. Voltei de viagem com o Renatinho do meu lado. A gente foi assistindo os jogos do Vitória na Série B, a partida contra o esporte. Ele elogiou muito o Fábio Matheus, volante do esporte, o Renatinho, que é auxiliar do Léo Condé. Então, causos e contos aí da bola. E agora vou deixar a palavra para o Ítalo se apresentar, né, para a gente começar esse bate-papo. Bacana, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar batendo um papo, falando um pouco, né, do nosso ano, de como se deu essa história, que graças a Deus aí terminou com um final feliz. Né? Eu, como um bom nordestino, gosto demais e sempre gosto de valorizar aqui o nosso trabalho, os clubes do Nordeste, e mostrar, né, acho que para o Brasil inteiro, importante também, para que todo mundo saiba que aqui temos grandes valores, temos bons profissionais, assim como em todos os outros estados. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva aí de tudo, mas antes eu queria que você iniciasse respondendo se você e o grupo, e o treinador, e o presidente, depois do acesso, depois do título, deu uma sensação de alívio depois de todo esse trabalho, depois de tudo que acontece durante uma temporada, né? A gente sabe. E é muito legal quando você conquista o objetivo final, né? A gente sabe que o que marca muitas vezes no futebol não é o bom trabalho, é o acesso, é o título. Então não adianta você subir em quarto lugar ou você fazer uma campanha interessante. O torcedor, de uma maneira geral, só foca no objetivo final, né? Que é o acesso e o título. Mas bate essa sensação de alívio para você? Sem dúvida alguma. Mas, né, eu acho que dentro dessa explanação que tu deu, depende muito do campeonato, né? Se você vem no campeonato ali, quinto, sexto, né, quarto, aí sai, entra no G4, sai, se você sobe, é o grande título. A grande verdade é que nessa reta final, né, agora a gente pode externar isso sem maiores problemas, é que o título começou a se tornar de fato uma obrigação, principalmente por ser o primeiro título nacional da história do clube. E se não acontecesse, por mais que tivesse vindo o acesso, que a gente sabia que, né, desde ali do jogo do Sampaio Corrêa, para mim, a gente fez a pontuação ali de 64 pontos. Eu ainda acredito que o quinto, né, não chegue nessa. Eu não sei nem como é que está essas combinações de resultado, mas acredito que o quinto não chegue a 64, ou possivelmente possa não chegar. Então, para mim, aquele foi o jogo do acesso, e a partir daquilo ali a gente começou já a trabalhar muito forte, né, a conquista do título pela dimensão do Vitória, né? A gente sabe que um clube, né, se mantém de resultado, né? A História tem um passado realmente, né, glorioso, mas o passado recente também não era bom. Então, eu fico muito feliz de estar podendo ajudar nessa reconstrução desse clube gigante. Massa, mas assim, o início de temporada foi um pouco complicado, né? A gente já bateu o papo em algumas outras oportunidades, já conversei com o Fábio Mota também. Acaba que o estadual não é tão bom, a Copa do Nordeste também. Então, o que iniciou naquele processo inicial ali para vocês que não deu certo, que vocês tiveram que recalcular a rota, foi aconteceu ali, porque a temporada em si não foi completa, né? Com uma disputa estadual melhor, com um avanço maior na Copa do Nordeste. Se você pudesse detalhar o que, na sua opinião, pode ter causado essas quedas precoces aí do Vitória nesse início. Eu acho que as quedas precoces, assim, nunca é por conta de um motivo só, né? Talvez, né, um clube como a grandeza do Vitória, quando o resultado começa a não vir, você virar a chave, né, num curto espaço de tempo, muitas vezes é difícil.
Eu não estava aqui, né? Então não, eu fico até prefiro até não comentar, porque eu tenho muito respeito a todos os profissionais que, inclusive, né, têm seus méritos também na conquista na qual a gente está sendo coroado. Né? Eu destaco muito na minha área o Edgar, que foi meu antecessor, né, que fez um bom trabalho aqui. Se você pegar o nosso time, hoje o time que a gente jogou ali contra o Sport Novo Horizontino era 60% em média do time do início do ano. E o que a gente fez realmente entrando até na tua pergunta, foi uma readequação de perfil de atleta, entendeu? E a gente Sim. precisava trazer atletas com a força, com a característica da competição se encaixasse junto com os atletas que tinham uma idade mais alta, né, que é o caso do Oswaldo, do Gamalho, que a gente sabia que tecnicamente poderiam se sobressair. Então a gente fez esse reajuste, digamos um reajuste de rota aí, né, muito trabalhando em cima do perfil, né, da competição. E o outro ponto é que a mudança também, né, do Bursi para o Léo é uma mudança não diria só de metodologia, mas de ideia de modelo de jogo diferente também. Né? Eu gosto muito do trabalho do Bursi, não estou aqui, e ele tem o mérito dele também, como eu falei, assim como o Edgar, mas o Léo é um cara que, para a competição, ele conhece a Série B como poucos, né? Então, talvez a gente escutava, assim, sem querer citar muito de outros clubes, mas o Vitória não tem nada demais, o Vitória não sei o quê. Mas o Vitória ganhava, o Vitória era efetivo e o Vitória pontuava sempre. Então, acho que a receita da competição também é essa, junto com aquela intertemporada ali de 30 dias que fizeram bastante diferença. Sim, inclusive o Vitória inicia, né, a Série B muito bem, depois tem uma queda de rendimento e vai muito nesse ponto que você falou. Se questionou muito se o Vitória conseguiria de fato esse acesso naquele período ali que o time acumulou algumas derrotas, depois daquele início espetacular, né, que o Vitória abriu uma vantagem bem interessante dos adversários. Em que ponto ali durante aquele processo vocês perceberam que dava para recuperar? Em algum momento vocês pensaram que seria interessante mudar de treinador? Porque às vezes acontece isso. Inicia muito bem, durante o processo acaba que você não enxerga uma evolução e muito se cogitou isso no Vitória. Será que o problema é o Léo Condé? Será que são reforços? Será que vai alcançar o acesso? Então, naquele período ali de, vamos tratar numa microcrise que aconteceu durante a Série B, se cogitou a saída do Léo em algum momento, ou vocês a todo instante estavam fechados com ele? O que é que vocês trabalharam internamente para recuperar, né, o caminho dos trilhos aí, no final conseguir o acesso e o título? Pedro, eu acho que, primeiro de tudo, é ressaltar que o ambiente de futebol é um ambiente de cobrança de pressão, de tudo isso. E quem não sabe lidar com isso, pelo menos assim na minha função, pode ter certeza que nunca vai conseguir trabalhar. Ou, pelo menos eu não acredito que vai conseguir, né, desempenhar e alcançar bons resultados. A gente se reavalia todo o tempo, cara. Eu me reavalio todo o tempo. Tenho certeza que o presidente também, o Léo também. E, obviamente, quando a gente vem num período de oscilação, né? Se eu não me engano, a gente ficou 4 jogos ali sem vencer e tinha uma reta final muito difícil, que foi a reta final do primeiro turno ali. Então, a gente tinha perdido do Vila, né? Do Juventude do Vila, e a gente ia pegar Novo Horizontino, Sport e Chape. E, né, a gente sabia que eram 3 jogos dificílimos. Né? E se reavaliar é normal. Né? O que a gente não faz é deixar que o clube seja gerido de fora para dentro, ou simplesmente porque naquele momento o nosso treinador está com. Desculpa. Então a gente tornar a verdade externa uma verdade interna. Isso a gente realmente não queria fazer. Então, a partir daí, a gente vieram, né, novos jogos, e aí veio o resultado,
E a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente não se reavaliou, que não se pensou. Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente não tinha confiança no nosso treinador, tanto que ele fez o campeonato inteiro com a gente. E a importância, Ítalo, de um título desse, de um acesso para você, como executivo do futebol, como eu falei lá no início da nossa conversa, muitas vezes o que marca, né, para a torcida e até para outros clubes na hora de contratar um profissional. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Você já passou aqui por Recife, já teve outros trabalhos também. Então, para você, Ítalo profissional, qual o tamanho de ter um título da Série B com o Vitória, depois de tantas dúvidas, né, desde o início da temporada, desse trabalho bem legal que você fez e que a gente conseguiu acompanhar de perto. Então, se você pudesse transmitir esse sentimento para a torcida que vai acompanhar, seria interessante. Não, legal. Pedro, assim, é difícil falar porque a gente tem uma vida de sacrifício muito grande. Eu acho que ninguém tem dimensão às vezes, sabe? Às vezes até a questão das viagens que para a gente é sacrificante, é cansativo. As pessoas externamente acham que só veem os louros, né? Então, por exemplo, essa Inclusive, na noite. viagem que a gente se encontrou, você estava com seu filho, né, no aeroporto, eu lembro. Pois eu estava com meu É. filho vindo para Salvador e consegui. Inclusive, naquela viagem, eu estava trazendo ele, né? E ontem, por exemplo, eu peguei um voo de meia-noite com ele, cheguei em Recife de 1h15 da manhã, deixei ele com a minha mãe, certo? Peguei um voo de 3 da manhã para chegar aqui de 4h30 da manhã em Salvador, para poder estar no clube hoje de 8 horas, porque a gente já tinha compromisso. Então, assim, por exemplo, hoje eu estou aqui, não dormi mais do que 2 horas, sabe? Mas, enfim, isso não é chorando pitanga, é simplesmente para mostrar um lado que muitas vezes as pessoas. E mostrar nesse momento, né? No momento bom. Porque quando o resultado não está vindo, eu prefiro nem falar, porque todo mundo acha, tá, mas pô, desculpa, você que escolher realmente. Isso tudo é um preço que a gente escolhe pagar. Então, você dimensionar. Para mim, o título que eu conquistei com o Náutico, que foi da Série C, também o primeiro título nacional da história do clube, já tinha sido algo assim muito significante para mim, até porque naquele momento ali eu nem sei como é se hoje em dia sigo sendo ou não, mas naquele momento, inclusive, saiu em alguma reportagem que eu tinha sido o executivo mais jovem, né, a conquistar um título nacional, né? E aí eu não sei se englobava todas as séries, não lembro bem. Mas o Vitória, né, é um clube, enfim, que merecia, né, depois de tantos anos, né, sofrendo ali, padecendo, eu diria, merecia ser coroado, mas a gente sabe que isso, a partir do momento que a gente conquistou e que a gente vira a chave para pensar no ano que vem, a gente precisa fazer tudo de novo, porque o futebol é assim. Qual foi o momento para você primordial na campanha que você parou assim e fez? Caramba, essa vitória, a gente vai subir, a gente vai ser campeão. Esse jogo me marcou. Momentos assim da campanha ou uma situação específica nessa reta final que para você foi uma virada de chave. Que se existia alguma dúvida, ela ficou no passado. Porque é normal, né? O ser humano, você tem dúvidas o tempo todo. Não que você não acreditasse, mas sempre existe aquele medo e é bom, né? Muita gente fala que esse frio na barriga, esse medo é bom, porque dá a vontade, dá o desejo de conquistar o objetivo final. Eu acho que dois momentos. Eu acho que o jogo do CRB foi um jogo muito marcante, né? O jogo que a gente perdeu de 6-0. Eu acho que aquele não poderia ter sido um placar normal. Se a gente perde 1-0, 2-0, 3-1, de repente aquilo tudo teria sido digerido. Foi uma derrota normal, um clube que está brigando para subir. E internamente, né, muita gente, o que vocês fizeram? Nada. A gente não fez nada. A gente só continuou com a mesma convicção, com a mesma seriedade, mas obviamente que o ambiente muda, passa a ser mais uma seriedade de, tá vendo, a gente precisa abrir o olho, a gente precisa retomar, e ali a gente retomou muito bem, né? Já no jogo seguinte a gente vence em casa, né, por um placar tão interessante,
Então, quando a gente faz isso, a gente mostra realmente para que veio na competição. E o outro momento para mim, que foi o jogo do nosso acesso, foi o jogo do Sampaio Corrêa, lá em São Luís. Eu acho que aquele jogo ali, quem joga lá sabe da dificuldade que é vencer o Sampaio lá. E como eu falei, eu tinha convicção que quando a gente chegasse em 64 pontos, dificilmente alguém alcançaria a gente. Bom, e até pegando esse gancho, o clima internamente no vestiário, você já trabalhou em algumas grandes equipes aí do futebol brasileiro. Como foi para você esse clima, esse ambiente, essa mescla de jogadores no Vitória? Tem muita gente experiente, como o Léo Gamalho, como o Oswaldo, muita gente rodada, alguns jogadores novos aí no cenário também, Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, que vão se fortalecendo mais nas suas carreiras aí do futebol. Então, como foi para você gerir e fazer parte desse grupo que aparentemente nunca demonstrou em percurso nenhum dessa Série B alguma racha, alguma situação que de vez em quando até perfis, até torcedores, até situações, seja de proporções políticas internas do clube, né, acaba vazando, acaba se criando. Então, como foi esse processo interno aí do Vitória esse ano? Nosso ambiente sempre foi muito positivo, mas ao mesmo tempo que ele sempre foi muito positivo, ele também sempre foi muito competitivo. Então, obviamente, eu não vou citar exemplos nem detalhar, mas obviamente a gente teve as nossas discussões, a gente teve os nossos atritos, digamos assim, no dia a dia, nos treinos, e seja eu com comissão, ou comissão com atleta, ou atleta com atleta, isso é normal, porque, como eu falei, é um ambiente de cobrança, mas sempre o respeito ele imperava. Então, se teve um atleta que discutiu com outro em algum momento do clube, ou do treino, aquilo ali não se deixava transformar em nada para outro dia ou se tornar em algo maior. Então, o ambiente, sem dúvida alguma, foi algo muito positivo durante o ano inteiro. Um ambiente sadio, positivo, mas também muito competitivo. E agora eu queria que você falasse um pouco também da torcida, né? Eu acho que um dos principais fatores dessa campanha do Vitória foi a presença da torcida. Acho que é a maior média de público da Série B, essa reta final. Foi incrível essa festa no jogo contra o Sport. Foi simplesmente espetacular o que eles fizeram no Barradão. Foi elogiado em todo o Brasil, inclusive essa festa que a torcida fez. E é uma torcida que passou um recorte recente de um sofrimento bem pesado, né? Porque acaba caindo para a Série C, tem todo esse processo de reconstrução e agora retorna para a Série A. Teve todos os problemas políticos recentes também no Vitória. Então, é uma torcida com a esperança renovada, né? Por esse trabalho que você, o Fábio Mota, o Léo Condé vem fazendo. Então, qual foi o ponto principal e a importância da torcida para essa reta final de Série B do Vitória? Cara, eu acho que mais do que na reta final, Pedro, ela foi importante no início. E eu vou te explicar por quê. Porque agora na reta final a gente tinha uma Sim. certa vantagem e a possibilidade ali, 90%, aí 95%, 99%, 99,9%. Então, nesse momento, a torcida, ela, né, era muito fácil ela vir abraçar e fazer essa festa. Agora, difícil foi ela vir na primeira rodada da Série B, com uma ponte, como ela veio. Eles receberam a gente, né, desde a chegada do ônibus e no estádio cantaram o jogo inteiro, fizeram uma festa linda e maravilhosa. A gente vindo de todas as eliminações que tinham vindo. Isso aí realmente fez com que a gente iniciasse aquela Série B ali com 5 jogos e 5 vitórias, né? Sem dúvida alguma, tiveram jogos que a gente fez gol ali no minuto final, nos minutos finais, muito pela torcida estar nos empurrando, e ela tem um papel gigantesco nessa conquista, e a gente sempre tenta ressaltar isso, principalmente para já reatar e reafirmar que isso siga para o ano que vem, né? Vai ser um ano duro, vai ser um ano difícil, mas a gente, se Deus quiser, vai ter um time competitivo, né? Independente de qualquer coisa, a gente precisa transmitir essa mesma energia para a torcida, para que ela consiga, né, tá também emitindo as vibrações que ela fez esse ano inteiro.
Até pagando esse gancho, Ítalo, o planejamento para a próxima temporada já iniciou. A gente sabe que o ano ainda não acabou, mas quem quer vencer, quem quer se manter, precisa de um processo de organização adiantado, né? A gente vê isso aí em vários clubes no Brasil, pelo mundo, que são cases de sucesso, né? Então, como é que anda esse planejamento do Vitória para o ano que vem, de uma maneira geral, né? A gente sabe que é esse processo de saídas, de indicações, treinador fica, não fica. Como é que vocês estão trabalhando ou iniciando esse projeto do Vitória 2024? Eu sempre digo que o Vitória 2024 ele começou desde agosto aqui internamente, né? Porque se tem um clube que a gente respeita e tenta fazer as coisas de uma forma profissional, que eu já trabalhei é o Esporte Clube Vitória, com planejamento antecipado, reavaliando os processos, reavaliando toda a estrutura, tudo que pode ser feito para melhorar. Mas, obviamente, em janeiro, desculpe, em agosto, a gente tinha dois cenários. Né? Ó, pode ser aqui Série A ou pode ser Série B. Né? Então, hoje a gente está mais colocando em prática tudo aquilo que a gente já tinha planejado. Fábio Mota disse que queria que Léo Condé ficasse. Léo Condé disse que por ele fica também. O executivo agora vai dar o furo aqui para o NE 45. Léo Condé fica, não fica? Como é que está esse processo aí de renovação? É mais fácil, depois de uma situação dessa, de título, de acesso? Vocês tinham outro planejamento em caso de continuidade no Série B? Léo era o nome que vocês gostariam que desse continuidade ao projeto, por tudo que se pensava, independente de condição de finalização de campeonato? O Léo até esperei passar esse jogo de sábado, todas as comemorações, para a gente efetivamente poder conversar, né? Porque até o jogo, obviamente respeitando o jogo de sábado também, que a gente vai para Chapecó para, se Deus quiser, também conquistar uma vitória. Mas o Léo quer ficar, a gente quer que ele fique, ele sabe disso, né? E aí agora a decisão cabe a todas as partes, né? Tem que ser bom para Vitória, tem que ser bom pro Léo também. E até nesse processo de fica, não fica, a gente tem alguns nomes experientes, né? Porque a gente sabe que essa mescla é interessante. Tem Oswaldo, tem Léo Gamalho, tem jogadores aí que devem estar recebendo sondagens também, como o próprio Wagner Leonardo, Lucas Arcanjo. Como é que está esse processo de renovações, de saídas, esses nomes assim que a torcida vem pedindo mais, que eu citei? A tendência é que eles fiquem para o ano que vem. Jogadores como o Lucas e o Wagner e outros que fizeram uma boa Série B. Muitas sondagens já vem acontecendo, já teve alguma coisa concreta nessa reta final para alguém visando 2024. Como é que está esse processo aí? Se você puder detalhar cada caso, assim, o que puder, né? Porque eu sei que nessas horas o melhor é blindar para não perder atleta. Eu nunca falo porque, assim, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente fala, né, Pedro? Então, eu falo uma coisa, ela não acontece, vão me cobrar, entendeu? Então, obviamente existem sondagens pelos nossos atletas, existem as negociações de renovações e existem os novos atletas que a gente quer trazer, né? Tudo isso de uma forma muito natural, como todo clube trabalha e como a gente busca trabalhar o tempo todo com muito profissionalismo, né? E conforme a gente for efetivando, a gente vai abrindo aí para vocês. Vocês, financeiramente falando, Ítalo, vocês trabalharam com que margem para o elenco desse ano e qual margem vocês pretendem trabalhar para o ano que vem? A gente sabe que na Série A o investimento é maior, devem entrar novos patrocinadores, até para a formação de elenco devem chegar atletas mais pesados, né? Até atletas internacionais, circunstâncias interessantes aí. Então, qual foi a margem desse ano e qual a margem que vocês projetam para o ano que vem, financeiramente falando? Eu acho que esse ano, inclusive, dentro da projeção que se tinha, principalmente da janela do meio do ano para o final, a gente não chegou nem a utilizar o orçamento inteiro, né? Porque, por exemplo, eu acho que quando a gente tenta fazer tudo de uma forma mais profissional possível, não adianta você gastar por gastar,
E aí, já entrando no ano que vem, de fato, a gente vai ter mais orçamento, e todo mundo sabe que na Série A você tem um orçamento muito mais robusto. Mas eu bato muito na tecla que não é o quanto se gasta, é como se gasta, é com que se gasta, entendeu? Você pega grandes times aí na Série A esse ano que tem um dos maiores orçamentos e estão brigando para não cair. Se comparado com o Cuiabá, se comparado com outros clubes, talvez, eu não tenho ideia, talvez Fortaleza não, porque vem em uma crescente muito grande. Mas, poxa, Inter, Cruzeiro, é, Corinthians, entendeu? Então, como eu falo, né? Principalmente como você vai fazer os seus investimentos, que é muito mais importante do que, teoricamente, um montante vai fazer uma folha de 10 milhões ou vai fazer uma folha de 5. O mais importante é você utilizar de uma forma responsável e obviamente, né, bem utilizado esse dinheiro. Você usou o termo de título, né, nessa reta final de Série B como uma obrigação. Para o início do ano que vem, levando em consideração todo o cenário, a gente sabe que tem o Campeonato Baiano, tem a Copa do Nordeste também, que acredita-se que o Vitória vai chegar muito mais forte do que foi esse ano. E eu queria ouvir de você, internamente, vocês tratam como uma obrigação esse título baiano, esse título, ou pelo menos chegar na fase final da Copa do Nordeste, porque a gente sabe que tem concorrentes complicados também, Bahia, próprio Fortaleza, Sport, Ceará, que independente de divisão, a final desse ano, 2023, inclusive, foi Sport Ceará, equipes da segunda divisão. A gente sabe das forças, né, das equipes do Nordeste. Então, para vocês é uma obrigação bater de frente e figurar entre os principais candidatos aí aos títulos no início da temporada? Pedro, eu não acredito que seja uma obrigação, não iria e não vou gerar esse discurso. Minha parte, ela sempre vai ser uma visão estritamente profissional. Eu acho que é obrigação nossa, sim, saber da dimensão do Vitória, que todo campeonato que ele disputa com o intuito de ser campeão. Mas a obrigação nossa é entregar um time competitivo, né? É pensar como assim a gente fez na Série B, jogo a jogo e construindo degrau a degrau, e que no final, se Deus quiser, a gente conseguiu o título baiano, chegar nas finais da Copa do Nordeste, o título do Nordeste, vai ser ótimo e a gente vai estar comemorando. Mas nesse primeiro momento, a gente precisa entregar, né, não esquecer de todas as dificuldades que o Vitória passou e ainda passa, e entregar um título competitivo, né? Ou um time competitivo que possa, degrau a degrau, ir construindo e subindo para, se Deus quiser, assim como foi esse ano, a gente ser agraciado aí com mais uma conquista. A gente já está chegando na reta final da entrevista e eu perguntei de Léo Condé, dos atletas, e eu quero saber de você. Já teve essa conversa com o Fábio Mota para você continuar em 2024? Surgiu alguma situação? Não sei se você vai querer expor em caso de possibilidades, né? Mas assim, sua vontade é ficar, você quer ficar, como é que está o seu cenário hoje no clube? Assim como todo mundo, né? Todo mundo, né, tem a sua parcela de contribuição. Eu destaco muito, né, os funcionários, cara, que todo mundo é importante no processo, todo mundo, né, foi importante nessa conquista. Talvez eu seja só uma pessoa que é necessária, que num momento bom e ruim precisa se expor, né? E é normal, né, você começar a aparecer para o mercado, despertar o interesse de outros clubes, mas o Fábio sabe que o meu interesse é ficar, eu tenho muito respeito e principalmente algo que muitas vezes você não vê no futebol, que é gratidão. Eu sou muito grato ao Vitória, eu sou muito grato à presidência do Vitória, na pessoa do Fábio, na pessoa do Djalma como vice-presidente, e me abriram as portas, entendeu? Que por mais que sabiam que iam levar uma porrada, porque eu cheguei muito contestado, principalmente pelo momento que o Vitória estava passando, se esperava, né, que o Rodrigo Caetano sentasse aqui nessa cadeira, que é meu amigo e é uma referência para todos os executivos de futebol do Brasil. E eu consegui, através da confiança deles,
né, desempenhar o meu papel e contribuir também. Então, minha ideia, com certeza, é ficar. Né, a gente não chegou a abrir nenhum tipo de negociação, estou totalmente focado no meu trabalho, mas eu tenho certeza que isso aí vai vir ao natural. E eu queria agradecer a participação do Ítalo aqui nessa entrevista bem legal, né? E eu queria que o Ítalo se despedisse do torcedor do Vitória, mandando algum recado, alguma mensagem positiva de como foi o ano, do que será o ano que vem, né? Em relação à confiança, a gente tá vendo que a turma tá fazendo muita festa aí em Salvador. Inclusive, queria estar por aí. Teve show do Léo Santana, de Ivete Sangalo, do Polêmico. Eu não sei se o Ítalo estava em cima do trio elétrico, mas a torcida está Rapaz, subir eu confiante. subi, não sei como é que eu desci. Porque a torcida está confiante e é legal trazer esse espírito de volta, porque, como eu disse, a torcida sofreu bastante no recorte recente e essa retomada de autoestima é muito importante para um grande clube do Vitória que tem mais de 100 anos aí. Então, para o Ítalo finalizar aí a entrevista, mandando um recado para a torcida e para quem ele quiser também. Legal. Primeiro eu queria, né, começar pela pessoa mais importante, que é o homem lá de cima. Agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, agradeço minha família, né, todos os meus familiares, meus amigos que muitas vezes pagam o preço de não me ter numa data comemorativa, num aniversário, né, que isso também é muito difícil para a gente. E para a torcida do Vitória, cara, antes de mais nada, gratidão. Gratidão, sem eles a gente não teria conseguido. E que ano que vem, por mais que possamos passar por momentos ruins, bons, um momento bom passa, um momento ruim passa também, e que independente de qualquer coisa, assim como foi esse ano, a gente possa estar junto, exalando essa energia que foi esse ano de algo que realmente era sobrenatural e fazia com que a gente conseguisse tirar forças, né, muitas vezes de onde não se tinha, para dar mais um pouquinho e exercer um trabalho ainda melhor. Então, meu sentimento e minha gratidão a toda a torcida do Vitória. Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez aí a participação do Ítalo. Você confere essa entrevista em formato de texto também no NE45 e no Clique Esportivo. Você que vai acompanhar aqui nos canais do Podcast 45, encaminha para os amigos, né? Coloca aí nos grupos, manda para todo mundo. E vou cobrar, porque quando eu encontrei o Ítalo no aeroporto, ele me chamou para ir na casa dele, que é na Praia do Flamengo, se eu estiver enganado. Eu não fui, porque tinha muito tempo que eu não via a minha família, então foi tudo muito rápido. Mas próxima vez que eu for em Salvador, espero que o Ítalo esteja lá e eu vou aceitar esse convite. Beleza, está convidado, meu irmão. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. Valeu.